Emagrecer e perder peso é inimigo de ganhar massa muscular? Ou é possível conseguir ambos? Será que é mito, Lu? Ou será que pode ser realidade? Aquela pergunta clássica, será que eu posso perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo? Porque a gente quer tudo pra ontem, né? Tudo pra hoje. Então, será que dá? E assim, para responder não só essa pergunta, como muitas outras, hoje nós temos uma médica do esporte, que é minha amiga, uma profissional que eu admiro muito. Ainda bem que a gente conseguiu trazer ela, porque olha que foi difícil na agenda dela. Doutora Sohaila Yunis. Muito obrigada pela tua presença aqui. E a gente já vai passar a palavra para a Sô, porque a gente quer saber todo como é que foi essa história, né? Uma médica do esporte. Mas antes é o nosso momento gratidão, começando o episódio com esse nosso momento clássico. Esse é o quadro fixo aqui. É do verdade. podcast, Momento Gratidão. A gente pode fazer vários assuntos, mas ingratos é um tema que nós nunca seremos, né, Lu? Não, com certeza não. A gente vai sempre agradecer a quem acreditou em nós desde o início e viabilizou nosso podcast. A gente está falando da Cienza Pharma e da Biome Hub. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco desde o início. E nós já temos o QR Code aqui na tela com 15% de desconto para quem segue, curte, compartilha o nosso canal no YouTube e no Spotify. E eu vou querer saber da Sô depois se foi ela responsável por ter finalmente te colocado na musculação também. Viu só? Não, com certeza a gente tem assim, ó, temos uma mãozinha dela aí. Só, muito obrigada pela tua presença, obrigada por ter vindo. Nós queremos saber a tua história, como é que tu chegou na medicina do esporte. Na verdade, assim, eu acho que é uma especialidade que confunde muitas pessoas. Afinal, o que é a medicina do esporte? O médico do esporte só trata atleta ou não? Eu não preciso ser atleta para ser acompanhado por ti. Bom, mantendo o clima de gratidão, né? Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Que bom que tu insistiu, hein, Lu? Para eu conseguir ajustar essa agenda. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, dois feras aí da medicina que eu admiro. E, bom, vamos responder a pergunta, né? Se a gente vai poder emagrecer, ganhando massa muscular ao mesmo tempo. Todo mundo quer tudo rápido. Uhum. Mas vou contar um pouquinho da minha história. Então, medicina esportiva ainda causa curiosidade, apesar de não ser uma especialidade nova. A gente está aí desde 2007, existe essa residência médica em medicina esportiva, formação tradicional. E eu me encontrei na medicina quando eu descobri que existia essa formação, porque flertei com a endócrino, com a nutrologia. Tinha algumas questões que eu não me identificava tanto. E aí, quando eu descobri a medicina esportiva, percebi que era esse o caminho que eu gostaria de seguir. Por sempre amar esporte e por pensar já na medicina como uma forma preventiva. Então, eu enxergo a medicina fazendo sentido, prevenindo doenças, pensando em envelhecer bem. E a medicina do esporte conseguiu englobar essas coisas que eu acredito. Então, me formei já há algum tempinho. Ontem eu comemorei 10 anos de formada médica. Olha só, parabéns. Por sinal, obrigada. E quando eu estava na residência, fiquei muito em dúvida de como apresentar a medicina do esporte para as pessoas. Então, tinham poucos esportes no Brasil que empregavam médicos, né? E um deles é o futebol. E o futebol masculino, que, muito machista, não tinha espaço para as mulheres. E aí eu fiquei muito em dúvida de qual caminho seguir. E aí acabou sendo uma feliz coincidência, quando eu terminei a residência, o futebol feminino passou a fazer parte. Então, os times eram obrigados a terem equipes femininas, e eu fui convidada a trabalhar no Internacional, que é o meu clube do coração. Uhum. Então, isso me fez muito bem, eu me encontrei dentro do esporte, e à medida que eu comecei a trabalhar como especialista, eu já atendi pessoas que gostariam de introduzir o exercício nas suas vidas. Muito bom. Como o podcast ele é para o Brasil inteiro, a gente precisa explicar o que é o Internacional, que nem todo mundo conhece, né? Se fosse o Grêmio, a gente saberia com mais facilidade, enfim. Duvido que alguém não conheça. Não, campeão mundial, né? O maior time do estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Figurando entre os melhores do país. Não tem como não conhecer. Exatamente. Então, assim, para quem não sabia, o melhor clube do Rio Grande do Sul... Inclusive, né? Estou de vermelho. Claro. Essa minoria que eu estou sofrendo aqui não reflete a estatística do estado, tá? É o contrário, né? É 70% Grêmio, acho que o Juventude fica com uns 25%.
e o Inter deve ficar aí em terceiro. Tu Vou usar esqueceu... uma expressão bem gaúcha, bem capaz, né? Bem capaz, bem capaz. Deixa assim, né? Vamos lá, então. Continua. Só por... Voltando aqui, então. Com a nossa sagitariana da medicina, né? Se formou ontem, né? Então, Exatamente. Muito bom. Já vi que o pessoal gosta de astrologia, eu também. Não, exatamente. A gente fala, depois a gente podemos falar sobre os signos aqui, o que eles representam. como eu sou Na nossa escorpiano, saúde. não recomendo sacanearem demais. Viu? Olha, então a gente tem algo em comum. Não é o futebol, mas é o signo. Eu também sou escorpiana. Olha só, viu só. E a pisciana aqui no meio fica... Mas escorpião com peixe se dá bem. Se dá bem. Não, por isso O que eu peixe sou... desequilibra. Tô aqui, tô ao lado de grandes amigos. Tudo signo de água, né? Exatamente. Então tá, vamos lá. Continua, Sô, por favor. Continuando aqui a breve história da minha formação, né? Então, trabalhei com futebol, Uhum. trabalhei com testes de capacidade, então eu fazia ergospirometria e já comecei a atender esse público, que é um público não atleta, mas que gostaria de introduzir o exercício na vida. Uma forma simples que eu explico a medicina esportiva é o médico que utiliza exercício físico como tratamento. Muito interessante. Então, e aí nisso surgiram as pessoas que gostariam de agregar saúde no estilo de vida, o emagrecimento, ganhar massa muscular, atletas amadores que desejam melhorar a performance física. Então, e aí eu comecei a trabalhar nessa forma no meu consultório, hoje atendo só no consultório, né? Basicamente esse público amador que deseja melhorar tanto a performance ou utilizar o exercício como uma ferramenta de saúde. Interessante isso, só porque tu trouxe o público amador. E hoje a gente sabe que o atleta amador, ele tá num nível muito alto, Exato. né? É um nível que a gente quase, se a gente for comparar com os atletas mais antigos, questões, eu vejo na corrida de pace, a gente vai olhar ali numa maratona, um atleta amador, ele tá muito, muito avançado, até porque a gente tem muita tecnologia, muitos exames, a gente tem muitas ferramentas de hackeio pra gente se tornar melhor. E aí, qual que é... Tu vê, assim, essa proximidade, mas qual que é a diferença? O que define um atleta amador e um atleta profissional? E aí, eu já vou aproveitar para enganchar uma segunda pergunta, porque eu não quero esquecer essa segunda pergunta aqui. Porque a gente sabe que o atleta amador... o trabalho dele não é ser atleta, enquanto o atleta profissional tem isso como profissão. Então, as horas do dia do atleta profissional são organizadas, a agenda dele são organizadas conforme os treinos dele, porque é o trabalho dele. Já o atleta amador, aquilo não é um trabalho, aquilo seria um extra. Então, como é que essa pessoa faz para equilibrar? Exato, e eu já ia responder a tua pergunta falando nisso. A principal diferença entre o atleta amador e o profissional é que o profissional descansa muito mais. Descanso. Porque ele não precisa trabalhar. Então, eu acredito que a questão que a gente tem hoje da rede social trouxe muito essa necessidade das pessoas de um palco, de um pace, de postar uma medalha. E aí se começa a buscar a performance de profissional sendo amador. Só que o amador tem que ajustar trabalho, filhos, né? Então, toda uma vida familiar, uma vida social, mais o esporte, que para ele é em alto rendimento. Então, eu tenho observado muito no consultório pessoas que entram num overreaching, no overtraining, por desejarem uma performance profissional não sendo atletas profissionais. E aí, muitas vezes, não tem uma dieta adequada, principalmente não tem um descanso adequado, não tem um ajuste de vitaminas, minerais, chegam com questões hormonais. Muitas pessoas procuram para fazer reposição hormonal porque tem queda de libido, só que a pessoa não tem um descanso adequado. Como é que a pessoa vai correr? Por exemplo, triatleta é bom para a gente utilizar esse exemplo, né? Então, a pessoa faz 2 a 3 treinos por dia, trabalha, tem todas essas atividades e ainda quer ter libido. É muito difícil. Que é maratona de noite e alguns ainda pulada de cerca depois, né? Pulada, imitando a pulada ali da competição do atletismo. Não, mas realmente faz muito sentido isso. Olha, eu como sou colorada, eu quero começar sacaneando já de cara, tá? O que é mais importante? Depois eu vou querer que ela defina os conceitos de overtraining e overreaching. Por favor. Mas antes, pode escolher um só. A gente está falando em longevidade para o nosso público. VO2, limiar anaeróbico ou força nas pernas? Só pode escolher um. E agora? É tipo aquilo, qual que é o teu filho preferido? Não existe isso, mas né? todo filho vai perguntar pro pai. Né? Então eu também tô perguntando. O pai vai ter que saber responder.
Eu escolheria o limiar. Então, explica brevemente só para nós o que é cada coisa e por quê. Claro. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, o VO2 é a medida da capacidade aeróbica. Para um VO2 ser bom, ser excelente, a gente precisa de um ótimo funcionamento pulmonar, cardíaco e muscular. Então, como ele vai dar um resultado de todas essas funções, um VO2 normal, ele exime esses sistemas todos de algum problema de saúde. Então, o VO2 é uma ótima medida de saúde, sendo o padrão ouro de medida aeróbica. E os limiares, eles são pontos onde a gente tem mudanças de liberação de CO2 e a gente tem alterações metabólicas que vão acontecer no organismo e podem ser, por exemplo, pontos para treinamento, porque em cada etapa a gente vai ter liberação de um certo tipo de substâncias e a partir do segundo limiar nós vamos chegar à exaustão muito rapidamente pela questão do lactato. Então, são pontos de treinamento e força nas pernas é importante sim para muitos esportes, mas eu tive que escolher só um. Vamos desmembrar um pouquinho o limiar, que eu acho que é bem interessante. Foi o teu escolhido? Muito. Nessa. Até porque quando a gente vai medir a evolução do paciente, a VO2 nunca vai aumentar tanto assim. Exatamente, por isso que eu escolhi o limiar. Ah, tá. Tô entendendo. Então explica pra gente. Então explica assim, dá um exemplo para o pessoal entender o que é o limiar na prática. Um exemplo prático. Quando a gente começa a fazer um exercício de corrida, isso pode ser extrapolado para outros treinos aeróbicos de longa duração. Então, quando nós começamos o exercício de corrida, aquele período que a gente está fazendo o aquecimento, que nós estamos correndo mais devagar, poderia ser o período pré-primeiro limiar. O primeiro limiar é a medida que a gente começa a gerar um desgaste e o meu corpo precisa lidar com aquele desgaste e nós vamos ter algumas modificações acontecendo no meu músculo. E aí a gente começa a ter esse desgaste, vai correndo, vai aumentando a velocidade aos poucos. Não tem um momento na corrida onde se eu acelerar dali, logo eu vou cansar e vou ter que parar? Esse momento na prática é a passagem do segundo limiar. É onde a gente começa a gerar na musculatura um aumento do lactato, que é esse ácido, e na respiração eu vou aumentando a respiração, então eu vou liberando ele através do meu CO2, e chega um ponto onde eu vou usar uma palavra assim, esbaforido, onde eu não consigo mais liberar aquela substância através da respiração, e aí eu vou cansar. Esse momento é o do segundo limiar até a exaustão. Tanto que a gente começa a aumentar a frequência respiratória mais para expelir esse CO2, que é resultado dessa minha acidez muscular, do que para colocar o oxigênio para dentro. Então, eu poderia dizer de uma forma bem simplificada, o primeiro limiar é onde o exercício começa a ter um efeito, e o segundo limiar é onde eu não consigo mais lidar com aquela acidose toda muscular e logo vou chegar na exaustão. Perfeito. E qual que é a importância de a gente chegar nesse segundo limiar? De fazer treinos que nos levem até esse segundo limiar? Ou esse segundo limiar é muito exaustivo para o nosso corpo e ele não é interessante? Lu, depende do tempo que eu vou permanecer nesse primeiro ou segundo limiar. Então, se eu vou correr uma maratona, se eu vou realizar um exercício aeróbico de longa distância, eu não posso ultrapassar o segundo limiar, porque aí eu vou ter a quebra. Agora, se eu vou realizar um treino de tiro, por exemplo, é interessante que ele seja acima desse segundo limiar, porque ele vai treinar uma coisa que vocês comentam muito aqui, que são as nossas mitocôndrias. Então, à medida que eu vou estressando aquela musculatura, aumentando a necessidade dela energética, eu vou aumentando tanto em número quanto em tamanho as minhas mitocôndrias. E aí eu vou aumentando esse meu parâmetro do segundo limiar. Por isso, inclusive, que eu escolhi o limiar como, entre as três, uma medida de saúde importante. Então, depende muito de aonde eu quero chegar, que tipo de treinamento eu quero fazer. Bom, eu vou fazer um treinamento longo entre o primeiro e o segundo. Agora, eu quero treinar minha mitocôndria, eu quero ficar mais rápido, eu quero correr mais rápido, aí eu vou flertar com o segundo limiar ou treinar acima do segundo limiar. Perfeito. E é por isso que os guidelines orientam a população em geral assim, né? 150 minutos com exercício que consiga conversar tranquilamente ou 75 com aqueles que não consigam conversar. Isso deve ser em virtude desses limiares, né? Como um ponto de partida para as pessoas que eram sedentárias, né? Como um absoluto mínimo. Perfeito. E, inclusive, esse teste, que eu imagino que é o que tu está te referindo, que é o Talk Test, que é um teste que as pessoas podem fazer elas mesmas durante a atividade física, é um teste muito bem acurado para a gente entender alguns limiares, né? Claro, não é tão preciso assim quanto os testes com
equipamentos, mas às vezes as pessoas, né, perguntam, eu não tenho recurso financeiro, não tenho tempo para ir fazer um teste que, enfim, que vai levar um pouquinho mais de tempo. Às vezes a gente consegue até mesmo no exercício entender quais são os nossos limiares. É a questão do autoconhecimento, né? Perfeito. Se a gente estuda sobre isso e depois tenta colocar isso na prática, é muito interessante. E a questão do overtraining e overreaching só. Pois é, não tem tanta coisa que eu já tava pensando, só me veio um pensamento, porque hoje de manhã eu sempre gosto de postar ali nos meus stories a minha rotina de exercício físico. Eu pensei, o que eu vou falar hoje sobre o exercício? Eu falei justamente sobre mitocôndria e falei sobre a questão de uma mudança neuroquímica para nos trazer mais serotonina, mais hormônios do prazer. E a atividade física, ela é uma multipílula, é um leque tão grande que a gente traz questões, né, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, mente, espírito. E dentro da atividade física, a gente tem diferentes modalidades. Então, musculação, corrida, natação, futebol. É um mundo tão grande que a gente poderia explorar, assim, todos os dias da nossa vida. Não é tempo suficiente para a gente explorar os benefícios do esporte. Então, a tua especialidade, ela é linda. Mas vamos lá. Então, quando que esse esporte é demais? O que é isso? Pois é, e a gente está aqui advogando pelo esporte, não é contra o esporte, mas em alguns casos a gente percebe que começa a haver um exagero nessas atividades. E esse exagero ele pode acontecer por aumentar muito o treino ou diminuir o descanso. Porque uma coisa que eu ensino, inclusive para a meninada, que eu atendo muito atleta de base do futebol, né? Eu faço sempre um triângulo, que eu acredito que seja o triângulo do esporte, que é treinamento, alimentação e o descanso. Todos são importantes nessa tentativa da gente ser mais saudável ou buscar performance e se tornar um atleta profissional. Então, à medida que a gente vai aumentando essa intensidade de treinos e não acompanha adequadamente com o descanso, a gente começa a ter uma desadaptação. Ao invés de, a cada treinamento, eu estar um pouco melhor para fazer aquela atividade, que esse é o princípio da adaptação, eu vou perdendo a minha capacidade de exercer aquela mesma função. No início, isso vai gerando algumas alterações hormonais, vai gerando alterações de humor, então eu vou ficando mais irritado, eu posso ficar mais depressivo, isso pode gerar alterações do meu sono, então vai gerando insônia, eu posso perder massa muscular. E aí, nesse primeiro momento, nós chamamos de overreaching. À medida que eu corrijo esse descanso, a alimentação e o meu treinamento, eu consigo reverter isso, então eu melhoro. Agora, se eu não corrijo isso, eu vou piorando essas alterações hormonais e todas essas questões bioquímicas, tendo aumento da frequência cardíaca, da minha pressão arterial. Nas mulheres, nós temos um sinal clássico, que é a parada da menstruação. Isso é uma consequência hormonal. Esses problemas se perpetuam e aí a gente chama de overtraining. Qual é a grande diferença dos dois? O tempo que eu preciso para melhora. Num overtraining, eu vou precisar me afastar muitas vezes da atividade, reconfigurar toda a questão alimentar e eu posso demorar meses e até anos para eu chegar de novo àquela performance prévia ao overtraining. Sensacional, né? Perfeito. Então, assim, eu até estava pensando, mas eu acho que tu já respondeu aqui, só. Pra gente entender que a gente está se encaminhando para esse estado, a gente está sentindo realmente esses sintomas que tu trouxe, é isso? Essa irritabilidade, parece que o treino ele não tá mais... Não tá rendendo. Antes te trazia um bem-estar, agora tu já sai, não quer mais saber muito bem daquilo, quando acorda não tem mais tanta vontade de treinar. É mais ou menos isso. Exatamente. Sabe que as alterações de humor são as alterações mais sensíveis do overreaching e overtraining? Olha que interessante. Então, a pessoa começa a se sentir mal, coloca o tênis e já não quer correr. Muitos atletas afirmam que saem de casa e têm vontade de chorar, e ficam muito irritados. E quando eu falo em atletas aqui, eu não estou falando só dos profissionais, estou falando de nós. Nós três aqui que realizamos atividades, nós também estamos sujeitos a entrarmos numa questão de overtraining e overreaching. Olha só, tem até um termo que vincula situações parecidas a déficit calórico, que é uma síndrome associada a um déficit calórico em relação à necessidade nutricional que o exercício demandaria. Tu acha que, na medida em que a gente chega no verão
E se comporta mais ou menos como um fisiculturista em cutting. Quer manter a massa muscular, mas quer perder a gordura. Corta a ingesta calórica. Esse tipo de situação fica mais frequente? A gente está num período de risco para o pessoal aí brigar por política, jogar um peru na cabeça de alguém na ceia de Natal, né? É por isso que algumas ceias de Natal são, né, geram... As pessoas dizem, é porque é encontro de família, da tia que pergunta... Arremessar a passa de uva, né, que brota na ceia de Natal, uma coisa... Mas a culpa é do overtraining. Pois é. Eu acho que tu quis te referir ao REDS, né? Uhum. Que essa... Porque eu puxei a tríade da mulher atleta e essas coisas todas caminham com intersecções, juntas em alguns pontos, né? E sim, se as pessoas começam a cortar o carboidrato, que é o clássico, diminuir muito a disponibilidade energética e ao mesmo tempo vão aumentando o treino... Sim, isso vai gerar uma irritabilidade e a gente está numa época propícia para isso, né? Então, fazer essa dieta que é super restritiva e aumentar o treino ao mesmo tempo, coloca as pessoas sujeitas a chegarem nesse excesso e gerarem alterações de humor, hormonais. O que vai diferenciar é quanto tempo eu aguento, quanto tempo eu fico nisso. Quando nós tratamos de atletas... e atletas amadores e profissionais, já ele está muito mais habituado a se treinar daquela forma. Então, isso vai aumentando aos pouquinhos no dia a dia. Quando a pessoa faz essa super corte calórico, que são o projeto verão, no caso, sente muito mais rápido. Então, a gente não tem tanta alteração hormonal, digamos assim, mas a gente vai ter mais alteração do humor. Isso é outra desvantagem, né, Lu? Também, eu agora dei uma de Lu, quase quebrei o microfone. Normalmente sou eu, né? Mas é uma desvantagem também... Tô pegando aqui. É uma desvantagem também do amador em relação ao profissional. Às vezes, o amador não se dá conta que o fisiculturista no palco é um snapshot. No dia anterior ele não estava tão bem e no próximo dia ele não vai estar tão bem. E o amador quer ficar daquele jeito e por todo o tempo que durar o verão. Perfeito. Perfeita a tua colocação. Então, isso ainda dá mais desvantagem. E isso com a família, com... Sim, não, com uma vida. Com uma vida, com trabalho, que afinal de contas dizem que é importante também. Então, é complicado. Tem um amigo meu que tem uma frase muito famosa, né? Que é o trabalho só serve para atrapalhar o treino, né? Muito boa. E, então, assim, pegando então esse momento agora verão, tá? A pessoa quer dar uma secada, quer emagrecer. O ideal seria, porque a gente sabe muito da questão do emagrecimento, que a atividade física per se, ela não gera tanto emagrecimento assim. Eu costumo até falar para os meus pacientes, a atividade física ela é uma multipílula que a gente precisa fazer. Mas o que vai ser o ponto-chave do teu emagrecimento é a alimentação e o manejo do estresse. Então, a pessoa que quer focar agora, final do ano, perder um pouquinho mais de peso nesse momento. Deveria diminuir um pouquinho o exercício. Olha o que a gente está falando, porque normalmente a gente fala assim, agora eu vou comer menos e me exercitar mais. Deveria ser comer menos e se exercitar menos também, para perder peso agora, nesse momento ou em algum momento que precisa? Eu acho que não. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, realizar exercício físico não é garantia de perder peso. Apesar do exercício gerar uma queima calórica, a nossa capacidade de ingerir calorias na alimentação é muito maior do que a nossa capacidade de queimar calorias no treino. Essa é a primeira questão, né? Agora, emagrecer... pessoal, verdades que tem que ser ditas. Verdades dolorosas. Verdades dolorosas. Agora, eu quero emagrecer para diminuir meu peso na balança ou eu quero ficar com menos volume, então é ganhar massa muscular e perder gordura? Aí tem uma diferença. Então, eu acho que não vale a pena perder massa muscular só para ter o número da balança menor. E aí, para isso, não tem jeito senão trabalhar minha musculatura. Perfeito. E aí, a gente vai entrar naquele passo que é o seguinte, o que eu preciso para ganhar músculo? 4 coisas. Primeiro... Fala bem perto do microfone, porque esse vai dar um bom corte. Então vamos lá. O que eu preciso para ganhar massa muscular? 4 coisas. Primeiro, gerar estresse no meu músculo. Se eu não quebrar aquela fibra de actina e miosina e aumentar minha CPK, o meu corpo não vai querer aumentar minha massa muscular por nada. Então, quebra muscular se faz com treinamento resistido. Musculação, crossfit, pilates...
essa é a premissa inicial. Segundo, eu preciso ter proteína em quantidade adequada. Qual é a quantidade adequada? De 1,8 a 2 gramas por quilo de peso. E lembrando, não é o peso do alimento, é o quanto de proteína tem naquele alimento. Terceira questão, qual é o momento que o meu corpo vai criar essa massa muscular? É no sono? É no sono que a gente vai liberar o GH. Então, se eu não tiver uma noite de sono adequada, eu não vou conseguir formar a fibra muscular adequada. E quarto lugar, ter os hormônios em níveis adequados para ganho de massa muscular. Então, essas 4 premissas são fundamentais para eu ganhar massa. E isso, se eu conseguir realizar junto com o déficit calórico, eu vou conseguir perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Perfeito. Então, não é mito. E eu também, né? Lu, eu fico muito brabo com os pacientes quando eu pego o exame de sangue e tá CPK normal sempre, né? Isso, aliás, um alerta aos colegas médicos, né? Valores de referência para os atletas são diferentes. Não é todo mundo com elevação de TGO, TGP que tá com hepatite, né? Isso é importante. Muito obrigada, muito obrigada por comentar isso. Então, agora vamos desmembrar mais um mito sendo quebrado aqui. Por favor, vamos falar então dos valores de referência do TGO e TGP, explicando também o que são TGO e TGP para quem não é colega médico, que não Ótimo, sabe ainda. que bom que vocês tocaram nesse assunto, adoro esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu costumo pedir CPK para os meus pacientes, porque a CPK é uma enzima que nós temos dentro do músculo e quando a gente faz uma atividade física, seja musculação ou aeróbica, a CPK aumenta. Então, isso não é um sinal de uma rabdomiólise patológica, que é essa quebra muscular patológica, mas sim que o treinamento está adequado. E quem quer ganhar massa muscular precisa ter CPK mais alta. Não te ligaram nunca do laboratório às 3 da manhã para tu internar teu paciente? Doutora! Valor crítico. Não, e assim, valores 30, 40 mil. Aí sim, né? É isso que eu Mas ia... em atividade física. Em atividade. Claro. Isso é um ponto interessante. A Assim, função renal preservada, né? A função renal preservada. Isso que é a chave, né? Isso que Essa é a chave. questão. Então, é isso, pessoal. O alerta é esse, né? Fazer uma análise completa dos exames, não apenas a CPK, mas entender como é que tá a função renal desse paciente. Exatamente. Então, para os colegas médicos que nos ouvem, a gente olha uma CPK aumentada, a gente precisa questionar se aquele paciente realizou um treinamento, principalmente nas 72 horas prévias ao exame. Nesse caso, com função renal normal, provavelmente aquela CPK tem origem muscular. E aí, quanto mais alta essa CPK, nós podemos ter as transaminases, que são enzimas hepáticas, mas que o músculo também tem, principalmente a TGO, e elas podem estar aumentadas. Então, uma regra que eu uso, TGO maior que TGP, com CPK aumentada e paciente referindo exercício prévio, isso aí 90% que vai ser do músculo. Então, também já vi vários colegas... Não é álcool. Não é álcool. Aí a gente vai olhar gama GT, a gente vai olhar outros marcadores, mas TGO ela é muito muscular. Então, TGO com CPK aumentada e exercício prévio, isso aí é muscular e é sinal de bom treino. Claro. Sensacional, isso é importantíssimo, né? E já que a gente falou da questão dos exames, que outros exames... Eu gosto de trazer aqui essa questão do valor de referência, porque é algo que elucida bastante, né? Até porque referência, às vezes, a gente não quer estar dentro da referência. Então, que exames tu solicita e tu entende que são importantes e que os valores de referência dos laboratórios, que tu não te baseia pelo valor de referência, que tu gostaria que estivessem acima daquele valor ou abaixo do valor mínimo. Perfeito. Então, além desses que a gente comentou agora, que são marcadores de função muscular, algumas vitaminas e minerais, né? Então, a B12 é uma vitamina que a gente busca um valor de referência maior do que aquela faixa do laboratório. A vitamina D, que nós temos fibra muscular tipo 2, tem receptor para vitamina D, o coração tem receptor para vitamina D, para além daquelas questões todas que a gente já comenta muito, de imunidade, né? Mas pensando em treinamento mesmo, em performance física, né? Os hormônios, a gente busca uma otimização no nível hormonal. Ninguém aqui está falando em ter hormônios acima do valor de referência, mas próximo ao tercio da referência, né? Então, como testosterona. Eu meço testosterona nas mulheres também, apesar de ser uma polêmica. São questões importantes. O ferro também é muito importante. A gente estava falando ontem, né? Exatamente. E aí, só voltando um pouquinho, nós falamos muito aqui de VO2. Quem é que carrega o oxigênio que nós respiramos, que vai para o pulmão e vai para o coração para os músculos? É a hemoglobina.
E aí, a gente precisa ter um valor de hemoglobina adequado, então precisamos do valor de ferro para poder ter essa performance. Então, num praticante de atividade física, eu vou buscar uma ferritina maior que 70, maior que 80, para eu ter esse carregamento adequado da hemoglobina. Então, a gente vai olhar a ferritina, saturação de transferrina, valor total do ferro. Então, esses são alguns dos exames que eu peço e que eu olho para além da referência para ter uma performance adequada. Perfeito. Muito bom. Eu queria não deixar passar um assunto que é crucial para nós, para a longevidade, que é a sarcopenia, que é considerada doença formalmente desde 2016, pelo menos. A gente tem um desafio aqui, né, Só? A gente quer construir massa muscular no indivíduo de mais idade. Só que a vida inteira, às vezes, estimulando rotas de anabolismo, insulina, hormônio do crescimento, esse indivíduo, como parte da gênese do envelhecimento, ele apresenta o que a gente chama de crise da proteostase, um monte de proteína mal dobrada acumulada nas células. E para se defender disso, ele entra em resistência anabólica. O que significa que a gente treina, dá o estímulo, rompe as fibras, ingere aminoácidos, mas não cresce. Como tirar o indivíduo da resistência anabólica para trazer o benefício da massa muscular para a terceira idade? Segura a resposta, porque a gente precisa agradecer novamente. Cienza, Farmácia de Manipulação e Biome Hub, nossos patrocinadores queridos. E até só fazendo aqui um adendo, porque a gente estava falando de valores de Biome vitamina. Hub me mostrou, inclusive, viu, Lu, que eu sou homozigoto para uma mutação na actina 3. Olha só. Eu tenho um códon de parada, ao invés de codificar uma arginina, então eu não produzo actina 3 praticamente, que tem nas fibras de contração rápida. Então tem um predomínio de fibras de contração lenta. Viu só? Era pra ser um maratonista. Viu só? Mas eu hackeio o meu corpo. Como todo ser, ele é individual, afinal somos indivíduos, né? E aí, tendo esse conhecimento personalizado, a gente consegue ter resultados muito melhores. E também a ciência da farmácia de manipulação, porque nós falamos aqui sobre os níveis de vitaminas e alguns nutrientes, e infelizmente hoje em dia a gente não consegue somente com a alimentação, porque o nosso alimento, infelizmente, ele não é íntegro da maneira como deveria. Vitamina D também não é através do alimento, né? Através do sol. Nós, aqui em Porto Alegre, não temos todo o sol que gostaríamos. Então, a gente acaba suplementando. E suplementação é coisa séria, sim, pessoal. Ainda mais em atleta, né, Lu? Não, em atleta. Porque eles têm todo o cuidado para não contaminar com cernes, Sim. com hormônios, né? Exatamente. Que poderia dar um teste aí no antidoping positivo. Mas, por favor, então vamos lá. Como mitigar os efeitos, né, da resistência anabólica, evitar a sarcopenia. Exato. Bom, então, para além do que tu já comentou, né, Ricardo, é ter um treinamento adequado, que estimule essa fibra muscular, ter as proteínas em quantidade adequada, que muitas vezes nos idosos é difícil, tem uma questão de palatabilidade. Eu acredito que nesse público a gente não pode deixar de olhar as questões de anabolismo de forma hormonal, né? Para a gente poder estimular essas vias. Então, a gente tem autorização de bula do CRM para a gente utilizar esses recursos nesse público, porque isso vai quebrar essa resistência em muitos casos e vai gerar um aumento da saúde, então aumentando a massa muscular, aumentando a massa óssea também, que a gente fala aí de osteopenia, osteoporose, principalmente nesse público feminino. Então, eu pensaria numa via anabólica hormonal para quebrar essa resistência. Muito bom, até porque a osteopenia e a sarcopenia frequentemente andam juntas, né? Vamos entender aqui, então, o que é essa via hormonal? Seria o quê? Repor testosterona no homem e na mulher? Quais os outros hormônios? A gente poderia pensar... polêmica aqui. Não, mas a gente não vai usar dose, não vamos citar dose nem nada. Não, nada disso. É só para entender, porque são coisas que são estudadas. E que tu estuda isso e tu traz isso com muita expertise. Poxa, a gente tá com uma médica do esporte aqui na nossa frente. Não, e outra coisa... Então, ela vai poder nos falar muito bem. Claro que os limiares de prescrição são diferentes, mas para as pessoas terem na cabeça a real perspectiva de toxicidade, eu também usei esses agentes em pacientes com caquexia da AIDS avançada, com caquexia do câncer. Muito tempo eu trabalhei em centro de câncer e realmente, né, na minha experiência, quando um médico indica e monitora, pode ser usado quando bem indicado, com segurança. Sim, com certeza, e os estudos mostram isso. E eu vou quebrar um pouquinho a expectativa aqui
E vou trazer. Nós, mulheres, temos o nosso principal hormônio anabólico. E ele não é a testosterona, ele é o estradiol. Então, em primeiro lugar, para a gente combater a sarcopenia nas mulheres após a menopausa, é a reposição adequada do estradiol. Mas eu tenho uma dúvida sensacional que tu Após trouxe. a menopausa. Mas olha um dilema que muitos colegas têm. Ok, passou a menopausa, mas a pessoa vem te procurar com 65 anos. Essa é minha... Daí passou a janela de uso de Aham. estradiol. Tem espaço na mulher para usar só o androgênio? Ou tu esquece a janela e usa os dois? Essa questão da janela. A questão da janela é algo que atualmente está sendo rediscutida, né? Então, a ideia é a gente avaliar muito bem cada caso, tá? Então, a gente não está fixo na janela dos 10 anos, a gente pode avaliar essa mulher dentro do caso dela, porém, se afastar muito da janela, a gente tem indicação de utilizar um esteroide anabólico androgênico e esquecer um pouquinho esse estradiol, porque em muitos casos isso vai oferecer um risco maior do que o benefício. O que é muito importante? As mulheres que iniciarem os sintomas, e eles podem acontecer muito antes dos 45 anos de idade, que é o clássico da menopausa, buscarem essa avaliação, buscarem já no climatério para poderem realizar essa reposição hormonal de forma segura, adequada e não chegar num pós, já no estado de sarcopenia, de osteopenia, de osteoporose, com poucas chances de reversão com uma reposição hormonal. Então, acho que o maior alerta em relação a isso é: não deixe de buscar ajuda com um médico, um profissional que esteja habilitado a realizar uma reposição adequada para a gente poder prevenir. Muito de saúde óssea e muscular é prevenção, né? Além da gente pensar nisso agora, pré-menopausa em relação a treinamento, mas em torno da menopausa no climatério, para já realizar uma reposição hormonal adequada. Então tá, então para a mulher e para o homem... Para o homem pensarmos no anabólico na testosterona, a gente tem a nandrolona também como bom recurso, temos a oxandrolona, que é um hormônio essencialmente anabólico e não tão androgênico, que pode ser utilizado, e nesses casos de sarcopenia a gente pode avaliar sim a utilização. Perfeito, excelente. E aí, até tu falou da questão da transição para menopausa, né? E eu não sei se eu convivo com uma amostra um pouco viciada, porque a gente convive com pacientes que chegam para nós com queixas, né? Mas eu tenho notado muito essa questão da transição da menopausa precoce nas mulheres. O número aumentou, o que vem acontecendo? Ou as mulheres estão mais atentas ao corpo dela e a gente está diagnosticando mais? Eu acredito que existam várias causas para isso. Uma delas é uma questão de toxicidade também, onde a gente está inserido nesse ambiente. Tu é mais apta a falar sobre isso do que eu, mas eu acho que isso interfere, sim, nas questões relacionadas à menopausa. O uso de anticoncepcional, a gente sabe que interfere, apesar de, atualmente... Pelo menos na minha amostra também eu enxergo as mulheres cada vez mais antenadas e não utilizando o anticoncepcional. Mas a gente vem de um histórico de mulheres que iniciaram a vida fértil e já começaram a usar anticoncepcional, por exemplo, para regular a menstruação. A nossa geração foi assim. A Eu nossa vivi geração. isso. Sabe, é exatamente a dúvida que eu ia te perguntar. Ontem eu fui na cerimônia de troca de faixa do meu filho no colégio, no judô. Eu tinha 2 meninas que eram adolescentes, adultas jovens, e que foram fazer a troca, porque elas já, enfim, uma já era a primeira no ranking no país, etc. Eu fiquei pensando, essas meninas ali, 18 anos, 19, começam a fazer contracepção. O que reduz o rendimento? Porque a gente sabe, por exemplo, o DIU com levonorgestrel. Tá, é uma progestina que pode ter alguma ação androgênica. Mas pílula, aí tem acne, coloca uma ciproterona, algo antiandrogênico. Isso pode influenciar para mais ou para menos o rendimento atlético, que em alguém que é de ponta, que é profissional, está indo atrás do edge, qualquer coisa pode fazer diferença. Como é que se orienta esse tipo de pessoa que tem uma vida também fora do esporte? Ótima pergunta. Primeiro lugar, a gente precisa avaliar qual é a necessidade de contracepção nessa mulher. Existe uma necessidade, ela tem uma vida sexual ativa, ela tem alguma outra queixa. Se ela não tiver uma outra queixa, a gente vai pensar num método não hormonal, né? Então, a gente pode utilizar um DIU de cobre, por exemplo, ou a gente pode pensar num método hormonal, como o DIU Mirena, só para contracepção. Agora, essa menina, ela precisa não menstruar, porque, por exemplo, ela é uma jogadora do Inter e ela usa a bermudinha branca.
e ela tem pânico de entrar em campo e poder ter um vazamento de menstruação, a gente vai proporcionar para ela uma redução do fluxo ou uma parada desse fluxo menstrual, e aí sim a gente pode utilizar um método interno ou utilizar uma pílula anticoncepcional. No caso das pílulas, nós vamos poder orientar de acordo com a progestina, para essa progestina ser mais antiandrogênica ou menos antiandrogênica. Então, nós temos alguma progestina, por exemplo, o gestodeno, que vai causar menos redução de testosterona, gerando uma menor repercussão na performance. Agora, algumas pílulas anticoncepcionais vão gerar, sim, uma redução da testosterona, e se tratando de atletas onde poucos segundos ou poucas diferenças entre massa muscular vão gerar um pódio ou não, um primeiro, um segundo lugar ou não, vale a pena eu pensar nisso quando eu vou prescrever uma anticoncepção para uma atleta. Então, primeiro eu definiria quem é essa atleta, qual é a necessidade dela e, de acordo com a necessidade dela, utilizar o método que menos vai interferir na questão androgênica. Então, tem que pensar em tudo, né? Muito interessante. Ainda mais em atletas profissionais, né? Exato. De qualquer diferença... Faz diferença. Qualquer diferença faz diferença. Exatamente. São os detalhes que mudam tudo, né? Perfeito. Tem um assunto que eu acho muito interessante. Muito interessante, não. Ele é interessante, mas ele é um assunto que as pessoas gostam muito de ouvir. E eu queria ouvir quais são as tuas recomendações como médica do esporte, que é o emagrecimento. Né? A gente sabe que a obesidade ela é uma pandemia, uma verdadeira pandemia, e a gente precisa se preocupar com isso. Eu acho que normalizar a obesidade pode ser um dos grandes erros né? Que a gente vê, às vezes, essa questão da normalização, e não existe obesidade, é uma doença. Né? Sim. E para as pessoas que estão procurando perder peso de uma maneira saudável, mas que querem começar a fazer isso por conta, o que elas precisam? Quais são as recomendações? Eu quero por mim. Quero ser o autor da minha própria história. O que essa pessoa... Qual que é a tua recomendação como médica? Uma recomendação geral. Uma recomendação simples. Isso. Eu preciso diminuir as calorias que eu estou ingerindo e eu preciso gastar mais. Então, se eu estou sedentária, eu começar a me mexer. Mas a gente sabe que só se mexer não é o suficiente. Então, primeira coisa, introduzir alimentos mais naturais, menos industrializados na rotina. Introduzir proteína em todas as refeições, porque a proteína é o tijolinho do corpo, é onde a gente vai ter maior saciedade, então nós vamos ter menos fome entre uma refeição e outra. Então, se eu ingerir proteína no café da manhã, tu gosta muito de falar das curvas de açúcar, né? A minha curva de açúcar, de glicose, durante o dia inteiro ela já é afetada. Então, eu introduziria proteína no café da manhã, eu introduziria proteína em todos os lanches, no almoço e no jantar. Além disso, eu colocaria mais fibras. Quando essas fibras? Antes de realizar a refeição principal, porque isso também vai alterar a curva do açúcar, vai alterar a minha fome. Então, de uma maneira geral, se eu conseguir comer proteína em todas as refeições, adicionar mais fibra, tomar mais água, quanto de água nós precisamos? De 35 a 50 ml por quilo de peso. Já calcula, já coloca ali na tua listinha. E um sono adequado, então dormir de 7 a 8 horas por noite, provavelmente eu já vou organizar a casa e já vou ter um resultado na balança, já vou ter um resultado na aparência, diminuindo a gordura e podendo ganhar uma massinha muscular. Lu, eu tenho 100 quilos, então, por favor, me alcança água. A gente escuta. Lembrando, tá, pessoal, que esse cálculo é um cálculo que vocês podem anotar, tá? Esse número é um número mágico, diríamos assim. Mas a água... Mais um pouquinho só. Eu também. A água é uma coisa que a gente nunca nega. Quando as pessoas nos oferecem, a gente aceita a oportunidade de se hidratar. Falando nisso, eu lembrei de um assunto muito importante. Eu só quero fazer aqui um fechamento. A água que a gente toma durante a atividade física não é computada nesse cálculo. E nem chimarrão, né? Gaúchos. Não, chimarrão é diurético. Ele acaba desidratando. Eu sempre costumo trazer uma regrinha assim. Para cada cuia de chimarrão ou xícara de chá diurético que tu ingerir, tem que tomar um copo de água a mais. Mas tem umas bebidas que a gente nem imagina que tem poder de hidratação incrível, né? Tipo leite, né? Esses dias eu li um estudo em que eles tomavam líquido e viam o débito urinário depois. E o que menos dava débito urinário por consumo do líquido era o leite. Olha só, não sabia. É impressionante. E não, uma coisa idiosincrática. Não que alguém vai ficar tomando leite da garrafa. Sim, pra até porque leite é calórico, né? Mas é interessante, né? Agora, acho que a Su trouxe uma coisa que, por mais que pareça óbvio, não é, e eu tô ficando preocupado só.
Tem muito grupo começando a trabalhar, a falar em longevidade, que está batendo na proteína. Isso é uma tradução que a gente não deve fazer, e eu, como pesquisador em biologia evolutiva, sei disso, de modelos animais para seres humanos. Porque em modelo animal, você restringe alguns aminoácidos, como a metionina, ou restringe proteína, e o animal vive mais. Mas a gente está falando em Drosophila melanogaster, na mosquinha da fruta. A gente está falando no Coenohabditis elegans. Foi o primeiro animal a ter o genoma mapeado, que é um euminto, um verme. Agora, traduzir isso para o ser humano, que, primeiro, tem mais mecanismos para resistir ao dano causado pela proteína. A gente tem vários mecanismos para promoção da resiliência celular. E que, por outro lado, precisa de músculo para ter longevidade saudável, eu acho extremamente complicado. E está começando a ter um pessoal da turma da margarina, principalmente, que está ficando muito Conhece a contra. turma da margarina? É porque para bater na carne, para bater na gordura saturada, bate na manteiga, bate na carne, daí já aproveita e bate na proteína. Então, acho muito importante, dependente da tua crença alimentar, se for vegano, se for vegetariano, se for mediterrâneo, enfim, que a proteína esteja presente numa dieta saudável, principalmente à medida em que a gente começa a ter mais saciedade para proteína com as canetinhas, Sim. e à medida em que a gente começa a andar para a sarcopenia com a idade avançando. Achei sensacional esse alerta de manter a proteína alta. Isso que tu trouxe também. Lembrando aqui, pessoal, que a gente não é contra o uso das canetinhas. Quando bem indicada, elas realmente salvam pacientes ali, né, de uma obesidade, de uma síndrome metabólica. E eu falo salvar porque sim, porque a obesidade ela vai nos levar, né, a desenvolver condições crônicas que afetam a nossa longevidade. Mas, enfim, exatamente isso que tu falou da proteína, que é super eu acho legal importante. Trazer o assunto canetinhas, porque as canetinhas são de venda livre. Por que a gente tem muita pessoa obesa ainda? Por que tem obeso se é tão simples chegar na farmácia e comprar a canetinha? Porque é muito importante que a caneta seja usada com um programa alimentar adequado e com um programa de exercícios adequado. Porque o que é comum? Como a caneta causa a perda do apetite, a pessoa aplica, fica o dia inteiro sem comer, chega no final do dia, pede um iFood. Ao longo dos primeiros meses, das primeiras semanas, ela vai emagrecer. Só que esse efeito de saciedade, ele diminui ao longo do tempo. Taquifilaxia, né? Exatamente. A gente vai gerando tolerância, resistência à droga. E aí, o que aconteceu? Eu não treinei, então a minha massa muscular diminuiu. Provavelmente esse lanche tem pouca proteína. Eu não vou ficar saciado e eu vou perdendo o efeito da caneta, que isso é normal para todas as pessoas. E o músculo, ele retira 80% da glicose de forma insulino-dependente do corpo. E aí a Lu falou uma coisa importante. Eu não vejo exercício como principal meio de emagrecer, mas para reganho de peso, ter músculo? Perfeito. Exatamente. O exercício, ele Quanto gera sobrou as de músculo? condições apropriadas, né? Ele gera estímulos que a gente quer. Por isso, pessoal, que a gente tem que esquecer um pouco essa questão da quantidade de caloria ingerida e da quantidade de caloria gasta. É claro que isso vai ser importante numa perda de peso, sim, mas a gente tem que entender que o exercício e a maneira como a gente come geram estímulos metabólicos, estímulos hormonais, e que esses estímulos vão ser muito maiores do que um simples cálculo de caloria ingerida e caloria gasta. Exato. Então, aqui, a gente até falou antes sobre o emagrecimento para o verão, mas o que a gente quer não é emagrecer para o verão. O que a gente quer é estar saudável para ter uma longevidade de qualidade. Então, a gente tem que pensar no estímulo metabólico, né? O que é aquele alimento? Não é a caloria do alimento. É o que aquilo vai gerar de comando para o meu corpo. Perfeito. Então, cada estímulo que a gente faz gera um comando. Inclusive o sono, que é um estímulo do descanso, vai gerar comandos importantes também. E, meu Deus, já tá quase na hora de... Já? Eu olho o relógio e vejo que já tá quase na hora. Mas nós estávamos falando antes de começar e a gente trouxe a questão da água e da hidratação. Até o Ricardo trouxe o leite, eu fiquei pensando, sabe? Porque ele não é cheio de eletrólito. Vamos falar um pouquinho da reposição de eletrólitos, que é tão importante, até os casos que a gente mencionou, né, nessas questões de ficar um pouco hipotenso ali no exercício. O que é a verdadeira hidratação? É só tomar água? Boa, Lu. Eu vou trazer o gancho do VO2 de novo, porque o VO2 ele vai depender da função cardíaca, pulmonar, muscular. E
como que o coração manda esse sangue todo pro músculo, porque o músculo é o ator principal do exercício. Quando a gente começa a fazer exercício, vou trazer um dado aqui, mais de 80% do nosso fluxo sanguíneo ele é desviado para o músculo. Por isso que enquanto a gente está treinando, não é um bom momento para decifrar problema matemático, por exemplo. Nem digerir, né? Exatamente, nem digerir, né? A avó já não dizia para não entrar na piscina depois de comer. Eu tô na esteira estudando, né? Uma coisa de louco. Mas tem pessoas que levam livro na... Eu não sei... Tá, mas uma coisa é uma leitura, assim, de passar olho e um exercício que não é intenso, mas se a gente tiver no exercício intenso, o nosso fluxo sanguíneo cerebral diminui. Então, só que para esse fluxo sanguíneo todo chegar no músculo, o que eu preciso? Pressão arterial. O coração é uma bomba. Inclusive, no exercício, a pressão sistólica, que é a maior, aumenta e a diastólica permanece igual ou diminui. Para esse sangue conseguir chegar mais. Isso diminui a resistência vascular periférica. E aí, a gente está falando de pressão arterial, todo mundo aqui já ouviu aquela orientação. Para não ter pressão alta, diminuir o sal. E o contrário, ele é verdadeiro? Sim. Então, se a gente começa a diminuir a ingesta de sal ou aumentar a ingesta de água de maneira inadequada, a nossa tendência é ter uma pressão arterial mais baixa. Principalmente no verão, onde a gente faz a vasodilatação. Por isso que é muito importante, durante atividades, principalmente no calor, onde a gente tenha muito suor, que a gente reponha sal e água. Porque o suor, ele é salgado. Se eu for tomando água e não tiver essa ingestão de sal, minha pressão arterial vai diminuindo, e aí eu começo a ter perda da performance, eu posso ficar tonta. Isso não pode piorar com aqueles pré-treinos que são voltados para aumentar o óxido nítrico e dar vasodilatação? Exatamente. Por exemplo, Tadalafila, Cialis, né? Se vocês acharem Cialis na minha casa, obviamente é o pré-treino, né? Que a gente usa para aumentar o rendimento exclusivamente. A arginina, citrulina... Exato. Essas coisas. Então, daí o sujeito, a pressão de perfusão cai de vez, né? Exato. Perfeito. Então, e aí ele já faz essa vasodilatação, cai a pressão de perfusão, faz um jejum, lembrando do jejum, porque daí também a gente diminui o sal, né, da ingestão. Eu faço um exercício... Uma dieta mais low carb, que também acaba diminuindo essa retenção hídrica. Faço um exercício de força máxima. Fiquei tonto. Quando ocorre tontura dentro do exercício, é muito maior a chance de ser por hipotensão do que por hipoglicemia. Perfeito. A gente trouxe, até vou trazer aqui, que foi um caso meu, que a gente estava falando da musculação, que eu não passei muito bem, e eu estava em jejum, e muito provavelmente, e numa dieta mais low carb, e eu sou um perfil mais de hipotensão. E aí eu não passei muito bem durante a musculação, e eu estava com o sensor de glicose, e a minha glicose estava... Não estava fazendo. Porque, pessoal, se a gente não tem diabetes, não tem um tumor de pâncreas, não é gestante, é muito difícil a gente fazer uma hipoglicemia realmente. Exato. Porque o nosso a gente corpo, tem muita defesa. Exatamente. O nosso corpo, ele vai buscar a fonte de glicose. E era mesmo essa questão de hidratação. Então, qual é a hackeada, né, Lu? Como fazer? Tomar sal ao longo do treino? A minha orientação é utilizar sais minerais no pré-treino, ou durante o treino, se ele for um treino longo, para não ter esse risco de hipotensão. A maioria das pessoas que tem pressão baixa já sabe que tem pressão baixa. E tá calor, eu fico mais cansado, eu tenho tontura. Quem já tem esse sintoma deve aumentar o sal no pré e durante o treino. Perfeito. Eu sempre ando com um salzinho na bolsa, agora eu ando com os eletrólitos. Existem suplementos hidroeletrolíticos. Mas pode ser sal de cozinha, assim? Pode ser sal de cozinha. Sal cisne. Pode ser sal, porque pode até ser a gente tem que entender que essa pessoa que ela tá hipotensa, ela precisa de sal. Então não precisa ter medo do sal de cozinha, porque ela tá precisando daquilo. Exatamente. Né? O grande problema é para quem tem pressão alta, que aí sim vai aumentar. E, inclusive, a gente sabe que o mecanismo lá, fisiopatológico, daquela pessoa que desenvolveu hipertensão, não foi porque ela comeu muito sal na juventude. Muito provavelmente foi porque ela comeu muito açúcar. Exato. Aí agora ela tem que evitar o sal para não perpetuar esses níveis de pressão mais alta. Mas não foi... É muito difícil somente o sal ter desenvolvido uma hipertensão, né? Uma síndrome de hipertensão. Muito obrigada, Dica de livro? Dica de livro. Dica de livro, dica de filme. Biohackers são cultura também. Exatamente. Pode ser de livro sobre saúde ou pode ser de um livro para descansar, assim, porque tu falou muito sobre o descanso aqui. Importante. Um livro para desopilar, pode ser também. Agora vocês me pegaram de surpresa. Dicas de livro, dicas de filme. Vale série também. Pode ser, assim, o último livro que tu leu.
100 Anos de Solidão foi o último livro que eu li. E tem uma série agora que eu tô louca pra assistir. Que estreou há pouco Tô assistindo a série do Senna, que eu acho que a maioria dos brasileiros tá assistindo também. Eu acho que é bem legal, pensando no esporte também, traz lições. Comecei a jogar tênis, inclusive chamei a Lu pra jogar tênis. Estamos comigo. pra marcar. Inclusive, agora, depois do podcast, a gente já vai marcar pra esse final de semana. E aí tem um filme que eu indico pros atletas que eu atendo, os atletas de base, que é o filme da história das irmãs Williams. Ah, legal esse Que filme. eu acho que é tem, muito legal, muito legal. Tem uma história toda ali de não exposição muito precoce a questões do esporte, de amadurecimento. Eu acho que é bem legal. Seriam essas minhas dicas. Bacana. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Só e para quem quer te encontrar nas redes sociais. Onde tu está? Hoje em dia a gente já fala, né? Quem quer te encontrar nas redes sociais. Não, mas pode ser onde é a tua clínica, tudo. Onde a gente te encontra? Bom, eu atendo, a minha clínica fica na Dona Laura, ali no bairro Moinhos. Minha rede social, que eu acho que é o meio mais fácil de me encontrar, é @doutora Sohaila Yunis. Então, ali tem os canais de WhatsApp, tem um e-mail. Então, vocês podem acessar. E tem o Instagram da clínica, que é Yunis, com 2 S, .sport. E tem academia, onde vocês podem interromper ela a cada série para perguntar coisas. Na academia, Não né? façam isso. Toma uma anilhada na cabeça. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Cienza. Obrigada, Biome Hub. Segue aqui os nossos QR Codes. Eu nunca sei se eu tô fazendo certo, mas deve ser por aqui, né? Ricardo, obrigada pela parceria. Eu que agradeço sempre. Muito legal, muito bacana. Pessoal, obrigado, Sô, também. Muito obrigada por estarem conosco. Curtem, compartilhem, comentem, deixem sua opinião e nos vemos na próxima semana. Vários hacks bons e hackeie-se. Tchau, tchau.